Para 71,2% dos municípios brasileiros, a crise financeira e a falta de recursos são os maiores desafios de gestão nos últimos 4 anos. Essa porcentagem corresponde a 3.186 prefeituras. A informação foi divulgada em um estudo elaborado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Ao todo, o levantamento foi realizado junto a 4.473 cidades. De acordo com a pesquisa, 53,1% dos entes relataram como dificuldade de gestão a instabilidade política e econômica. Questões relacionadas a reajustes salariais e à saúde também estão entre as mais apontadas pelos gestores públicos, com 47,8%. No Nordeste brasileiro, por exemplo, esse relato foi mais frequente entre prefeituras da Bahia, abrangendo 167 cidades, ou 13%. As prefeituras também responderam sobre o censo e as estimativas populacionais. Nesse caso, a taxa chegou a 45,1%, com destaque para Minas Gerais, entre os estados do Sudeste. Nessa unidade da federação, o total de municípios atingiu 215, ou seja, 7% dos entrevistados. Já sobre desastres naturais, no geral, o percentual foi de 34,2%, com destaque para o Rio Grande do Sul, entre os estados do Sul, abrangendo 391 municípios e uma taxa de 20%. Houve ainda um questionamento aos prefeitos reeleitos sobre a confiança no desempenho dos recursos financeiros para 2025. Nesse caso, o estudo mostra equilíbrio entre as respostas, enquanto 49,3% declararam estar confiantes ou muito confiantes, 49,1% afirmaram estar pouco confiantes ou nada confiantes. De maneira geral, mesmo que a maioria tenha enfrentado dificuldades financeiras, 80,9% dos gestores responderam que encerrarão o ano e o mandato com as contas em dia. Do total de entrevistados, 1.055, ou 22,5%, afirmaram que concluirão os mandatos, deixando restos a pagar para a próxima gestão, enquanto outros 3.162, ou 70,7%, não deixarão esse tipo de pendência. Reportagem Marquesan Araújo. Durante a abertura do Encanto de Natal, Reino de Noel, realizado na noite do primeiro sábado deste dezembro, foi continuada a campanha de prevenção ao trabalho infantil em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa é parte do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, uma ação premiada do Estado pelo caráter preventivo. Ela é fruto de uma parceria também entre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, diversas secretarias municipais, os conselhos tutelares, a Guarda Municipal, a Procuradoria-Geral da Prefeitura e o Ministério Público do Trabalho. Um ônibus foi disponibilizado pela Secretaria de Turismo em parceria com o CREAS e os conselhos tutelares para servir como base de divulgação e orientação. Antes do desfile, portanto, do desfile natalino, foram distribuídos cartilhas e outros materiais informativos da campanha. As atividades, que consistem na divulgação de informações e atendimentos de conscientização para reforçar o enfrentamento à exploração infantil em Nova Friburgo, prosseguiram ao longo do mês, aproveitando a presença massiva dos espectadores nos desfiles natalinos. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. O Brasil registrou alta de 4,5% nos diagnósticos de HIV no ano passado, na comparação com 2022. Foram, ao todo, 38 mil novos casos em 2023. 26% deles registrados na região norte, que liderou em número de novos diagnósticos de HIV. O Sudeste aparece com a segunda maior taxa de detecção, 25%. Os dados são do Ministério da Saúde e mostram também que a maioria dos diagnósticos foi em homens na faixa etária de 25 a 29 anos.
A boa notícia é que, apesar do aumento no número de novos casos, a mortalidade caiu. Foram 10.338 óbitos pela doença em 2023, o menor registro desde 2013. A estimativa é que no ano passado, 96% das pessoas infectadas no Brasil tenham sido diagnosticadas, o que supera a meta estabelecida pela ONU, que prevê que 95% das pessoas vivendo com o vírus da AIDS sejam diagnosticadas. A meta da ONU é também que 95% das pessoas diagnosticadas estejam em tratamento antirretroviral e dessas, 95% alcancem o status de HIV intransmissível. Os índices do Brasil nesses casos são de 82% e 95%, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. As mulheres têm cada vez mais conquistado espaço no mercado de trabalho e não é diferente no setor jurídico. Elas, que eram pouco mais de 10% dos profissionais da advocacia na década de 80, já são maioria dos profissionais em atividade no país. O primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, da Ordem dos Advogados do Brasil, revela que a profissão hoje é majoritariamente feminina. 50% são mulheres, 49% homens e 1% pertence a outras identidades de gênero. O último dia 15 de dezembro marcou o Dia da Mulher Advogada, data importante para lembrar que, apesar de serem maioria na profissão, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios. São minoria nos cargos de comando, são as maiores vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e, de modo geral, ganham menos do que os profissionais do sexo masculino. Em São Paulo, a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil tem implementado ações para valorizar e fortalecer a advocacia feminina. Um dos destaques, segundo a presidente da entidade, Patrícia Vanzolini, é o selo Promove Mulheres Advogadas. Esse selo, ele foi criado e ele é dado para os escritórios que têm políticas de inclusão das mulheres, que têm a prática de inclusão das mulheres. Então, nós selecionamos os escritórios de acordo com diversos critérios, objetivos, existe uma comissão julgadora e daí, ao final, os escritórios, que são os vencedores, recebem esse selo. Nós entendemos que essa motivação positiva, esse prêmio, vai fazer com que os escritórios fiquem cada vez mais focados na promoção das mulheres. A OAB São Paulo também passou a adotar critérios de paridade nas listas sextuplas do 5º Constitucional, que são listas de advogados indicados para concorrer a vagas em determinados tribunais brasileiros. Nós, na OAB, selecionamos 6 advogados ou advogadas para enviar para o Tribunal de Justiça para preencher as vagas do 5º Constitucional no Tribunal de Justiça. E na nossa gestão, nós criamos um programa de paridade. Então, as listas sempre saem com paridade de gênero, pelo menos 3 mulheres e o restante das vagas podem ser preenchidas pelos homens, mas pelo menos metade de mulheres e pelo menos 2 representantes da advocacia negra. Vale lembrar que este ano a entidade também implementou um canal exclusivo de atendimento às mulheres. A Ouvidoria da Mulher recebe críticas, sugestões e opiniões e tem como objetivo humanizar a atuação das profissionais, sendo canal de apoio e acolhimento para as mais de 182 mil mulheres advogadas que estão inscritas na Ordem Paulista. Da Rádio 2, Milena Abreu. Uma rede de manilhas para canalização de águas pluviais está sendo implantada em uma rua no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. O serviço é realizado pela Prefeitura através de uma parceria entre a Subprefeitura do distrito e as Secretarias de Agricultura e Obras. De acordo com o subprefeito Amarílio Salarini, a rede em construção conta com 120 manilhas. A intervenção era uma antiga reivindicação dos moradores. Eles sofriam com os transtornos causados pelas fortes chuvas e o grande
grande volume de água descia desordenadamente, danificava a rua e acumulava lama nas residências. Amarílio destacou ainda que, além da instalação da rede de drenagem, serão construídos vários bueiros. A obra também prepara a base da rua para a pavimentação asfáltica. A obra inicial, portanto, vai permitir aos moradores comemorar o Natal e o Réveillon sem preocupações com acúmulo de água e lama. Essa, pelo menos, é a expectativa deles. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A operação de desintrusão da terra indígena Munduruku, no Pará, avançou no combate ao garimpo ilegal e crimes ambientais, segundo informações da Casa Civil da Presidência da República. Desde novembro, quando começou, a operação realizou mais de 300 ações, entre elas a destruição de equipamentos e apreensão de escavadeiras e outros veículos usados pelos criminosos. No âmbito do Plano Amazônia, a Polícia Rodoviária Federal também bateu recordes esse ano. Segundo o balanço da PRF, de janeiro até 13 de dezembro, foram 2.130 ocorrências ambientais, com a apreensão de 43 quilos de ouro, 29 mil metros cúbicos de madeira e resgate de 552 animais silvestres. Ao todo, mais de 24 mil pessoas e 23 mil veículos foram fiscalizados nos 9 estados da Amazônia Legal ao longo do ano. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Atenção, gestor de recursos humanos. Essa mensagem é para você. Precisa contratar rápido e com precisão? Conheça o Golden Match da Curriculum. Sua empresa conectada aos melhores candidatos em até 10 dias. Para isso, são utilizados ferramentas inteligentes e uma base com mais de 13 milhões de currículos. Fale agora no WhatsApp 22 92 0 0 8 79 17 e conheça o Golden Match da Curriculum, a solução rápida e eficiente para o seu RH. Promover bem-estar social por meio de um conjunto de ações, instituições e políticas. Essa é a definição de competitividade, segundo o Centro de Liderança Pública, CLP, entidade que avalia a qualidade de vida de uma população por meio de indicadores e que promove o ranking de competitividade dos municípios. E pelo 5º ano consecutivo, o ranking é divulgado, estimulando uma competição saudável para que as cidades busquem melhorar seus serviços públicos, atraindo empresas, trabalhadores e estudantes para ali viverem e se desenvolverem social e economicamente. Este ano, entre as 5 cidades melhor avaliadas estão as capitais: Florianópolis, São Paulo, Vitória e Porto Alegre. A cidade de Barueri, na região metropolitana de São Paulo, ficou com a 5ª colocação. A 5ª cidade mais bem avaliada do ranking, Barueri, fica na região metropolitana de São Paulo. A combinação entre segurança, infraestrutura, áreas verdes, lazer e cultura oferecida aos 276 mil habitantes é responsável pela boa fama da cidade, reconhecida por sua qualidade de vida. O secretário de Finanças do município, Gustavo César, avalia o resultado. Que a gente vem trabalhando com custo baixo operacional da máquina, né? Com índices de educação, de investimento com um custeio mesmo baixo e podendo ter um poder de investimento maior, né? Porque a cidade vem crescendo, a população vem crescendo. A gente tem feito desde 2017 um investimento de quase 20% do nosso orçamento com investimentos, né? Que com isso a cidade vem desenvolvendo, crescendo com qualidade, né? Entre os quesitos para a elaboração do ranking foram considerados indicadores como inovação e dinamismo econômico, sustentabilidade fiscal, acesso à educação e saúde, saneamento e meio ambiente. O assessor de orçamento, César Lima, avalia que a sustentabilidade fiscal e a boa gestão ssão as bases para que um município alcance bons índices. Então, quer dizer, aquilo que gera bem-estar ao cidadão. E quando o município não tem recursos, ele não consegue, né, simplesmente trabalhar nenhum desses pilares. Foram avaliados 404 municípios com mais de 80 mil habitantes, que figuram entre as mais eficientes máquinas públicas do Brasil. Reportagem Lívia Brás. A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, realizou agora em dezembro a 5ª Conferência Municipal de Meio Ambiente. Ela faz parte das prévias das discussões da Conferência Nacional que acontecerá em Brasília no mês de maio.
Nesta edição municipal, o tema escolhido foi Emergência Climática, o desafio da transformação ecológica. A pauta abriu o debate para os impactos da mudança climática sobre os aspectos ambientais e sociais. O encontro reuniu representantes do poder público, sociedade civil e iniciativa privada, todos com o objetivo de encontrar soluções que possam frear as mudanças no clima e seus efeitos nocivos. Após 4 palestras abordando diversos temas, os participantes se dividiram em grupos de trabalho. Por fim, também foram eleitos os delegados para representar Nova Friburgo nas etapas, estadual e nacional da conferência. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Agência Nacional de Mineração, a ANM, autorizou a distribuição de mais de 37 milhões de reais entre 434 municípios brasileiros não produtores de minérios, mas que são afetados pela presença de ferrovias e portos. Por exemplo, o montante corresponde a recolhimentos da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, feitos em novembro de 2024. A Açailândia, no Maranhão, é o município afetado que mais recebeu recursos da CEFEM, com um total acima de 2,40 milhões de reais, ou seja, 6,3% do total. Na sequência, aparece São Luís, no Maranhão, que contou com aproximadamente 2,30 milhões de reais, e Marabá, no Pará, que ganhou cerca de 2,25 milhões. Segundo a ANM, a distribuição da CEFEM somente deve acontecer após a divulgação da lista final dos beneficiários. O doutor em Geotécnica, Ideci Farias, explica como funciona o calendário de pagamentos da compensação. O pagamento é incidente num determinado ciclo anual de distribuição da CEFEM aos municípios afetados, em que se refere ao período de 12 meses que compreende a arrecadação recolhida entre 1º de maio de um ano e 30 de abril do ano seguinte. E por parte das empresas, o pagamento da compensação financeira é efetuado mensalmente até o último dia útil do mês subsequente ao fato gerador, devidamente corrigido. Vale lembrar que o valor partilhado entre esse grupo de cidades poderá ser complementado após a ANM simular o cálculo das parcelas devidas aos municípios produtores que podem receber como afetados, além do recálculo dos índices de distribuição. A agência também deve calcular os valores remanescentes que serão destinados aos municípios que fazem divisa com os produtores de minérios. Reportagem Marquesan Araújo. Essa é a hora, não tem tempo a perder. Com os cursos de conclusão acelerada da Faculdade UniBF, agora vai. Graduação a partir de 1 ano e meio e pós-graduação a partir de 4 meses. São mais de 1.200 cursos de ensino à distância, para dar a virada que a sua carreira precisa. E o melhor, parcelas que cabem no seu bolso. UniBF é para quem não tem tempo a perder. Acelera, agora vai. Informação UniBF 22 99951 0907.